Olá, bom dia a todos. Um ótimo domingo e abençoado para você e sua família. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem para você, mais uma mensagem para falar ao teu coração. E a mensagem de hoje é sobre ira, inveja, não é? Ciúmes. Lá no início da Bíblia, o Senhor já nos traz um exemplo muito claro desta ira que vem sobre o homem, desse ciúme, dessa inveja, né? Lá quando aconteceu o primeiro homicídio, em que Caim, não é? Matou, não é? O seu irmão Abel. Lá em Gênesis, no capítulo 4, fala ali um pouquinho sobre o nascimento deles e as ofertas que Caim e Abel apresentaram diante do Senhor, não é? Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não vou falar aqui sobre a oferta deles e nem sobre o proceder, a maneira como eles tentavam agradar ao Senhor de todo o coração. Não vou entrar nesse mérito, seria uma outra mensagem. Mas vou falar sobre o que aconteceu entre esses irmãos. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente, ou seja, Caim se irou, ficou irado e descaiu-lhe o seu semblante. E o que aconteceu? O Senhor então disse para Caim, o Senhor veio até Caim, procurou falar com Caim. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor perguntou para ele, falou com ele, o que aconteceu? Por que você está irado? É o Senhor dando ali oportunidade, não é? Eu entendo, para Caim falar dos seus sentimentos, falar do que está acontecendo com ele. Falar, não é? O porquê talvez a oferta dele não foi agradável como a de Abel foi ao Senhor, não é? E aí nós ficamos pensando, porque muitas vezes nós fazemos as coisas de qualquer jeito, achando que o Senhor vai se agradar. Tudo bem, erramos, falhamos, o Senhor vem, o Espírito Santo hoje, né, conosco fala. E aí então, nós começamos a também voltar-se ao Senhor para comunicar, para falar aquilo que está no nosso coração. O Senhor deu a oportunidade para Caim falar daquilo que estava passando, mas ele simplesmente ignorou. Veja só, se bem fizeres, o Senhor estava falando para Caim, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você proceder bem, se você fizer as coisas certas, não haverá aceitação para você? Ou seja, você vai ser aceito. Se você fizer conforme o teu coração, de todo o teu coração, se você fizer as coisas de maneira adequada, de maneira como eu, né, gosto, você será aceito, as coisas vão dar certo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, o Senhor estava falando, se você não fizer bem, se você não mudar essa tua postura, era isso que o Senhor estava falando com Caim, né? Em outras palavras, se você não tirar isso fora, não fazer as coisas direito, o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado vai estar na tua porta. Era aqui o Senhor avisando Caim para onde essa ira, esse ciúme, essa indignação, essa ira iriam levá-lo. Para onde isso ia levar? Para o pecado. Mas Caim simplesmente ignorou. E então o pecado chegou na sua porta e ele abriu a porta e deixou o pecado entrar. O pecado de homicídio. Vamos ver no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou.
E disse o Senhor a Caim, o Senhor novamente veio falar com Caim: onde está Abel, teu irmão? E sabe o que Caim disse? Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Ainda se achou, não é? Com razão, ainda debochou, ainda foi irônico com o Senhor. Ora, com quem, né? Ele deveria ali se prostrar e se arrepender do que fez. O Senhor veio falar com ele, mas mesmo assim ele não ouviu. Por quê? Porque o pecado já estava enraizado no coração de Caim. Mas ele teve oportunidade, o Senhor falou com ele, não é? Lá quando ele deveria levar as ofertas, o Senhor falou com ele quando ele se irou, o Senhor falou com ele após ele ter cometido um pecado de homicídio, para ver se ele se retratava, para ver se ele se arrependia. Mas isso não aconteceu. Caim continuou com a ira no coração, Caim continuou petulante, né? E orgulhoso, ele continuou se achando na razão, continuou achando que ele estava certo, ignorou isso aí tudo, ignorou os passos. E no último momento em que ele poderia se arrepender, ele não fez, nem isso ele fez. Então continuou e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças de face na terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Olha só o que Caim poderia ter evitado desde o início, mas não aceitou a voz do Senhor, não ouviu a voz do Senhor, e a sua vida foi desgraçada por ele mesmo, pela escolha dele. Veja, hoje, após a vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida. O Senhor continua falando conosco, assim como lá em Gênesis ele falava, só que de maneira direta, né? Deus, hoje nós somos comunicados da vontade do Senhor através da sua palavra, né? Em que o Espírito Santo nos revela o entendimento. Da mesma maneira, o Senhor continua falando conosco, não é? Só que deixando ali o Espírito Santo junto de nós, ao nosso redor, para intermediar a nossa comunicação, para falar conosco. O Senhor avisa antes das coisas acontecerem, durante o que está acontecendo e também depois, para que venhamos nos arrepender. 3 vezes. Eu acredito que hoje o Senhor fala também conosco desta maneira. Comigo fala. E eu sei que com você também pode falar. Desde que estejamos buscando, ao Senhor, desde que estejamos numa caminhada com Ele. Mas vai da nossa escolha em aceitar, ouvir e nos corrigir aquilo que a voz do Espírito está nos falando, ou continuarmos levando com a nossa arrogância, com a nossa presunção, com o nosso orgulho, e muitas vezes achando que estamos corretos diante do Senhor, porque Caim achava que estava correto diante do Senhor. E ele só foi se dar de conta de tudo isso que aconteceu após o Senhor dizer o que ele escolheu. Ser fugitivo, ser maltratado, ser vagabundo na terra, e tudo aquilo que ele plantasse não teria mais força, não iria receber da terra aquilo que ele plantou. Olha que tristeza. Então, a mensagem de hoje fica: o Senhor fala conosco. O Espírito Santo de Deus nos orienta. Ele nos chama antes, durante e até mesmo depois de termos caído. Mas bom é que venhamos ouvir antes. Bom é que venhamos proceder e mudar a nossa rota antes, que venhamos ser sensíveis e nos humilhar à presença do Senhor e saber que Ele é Deus e que Ele está correto sempre. E nós, sim, somos falhos. Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos e precisamos dele para nos aperfeiçoar
até o último dia aqui nesta terra. Que venhamos ouvir a voz do Espírito que fala conosco, para que não venhamos tomar decisões erradas, precipitadas, e não venhamos escolher um destino fracassado, um destino desgraçado para a nossa vida. Que Deus te abençoe e fale mais contigo neste domingo. Compartilhe essa mensagem com quem você acha que deva ouvir, ou que vai alegrar o coração de alguém, que vai falar com alguém, enfim, mesmo que você não imagina que alguém precise ouvir, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos ouvir esta mensagem, e eu creio que vai abençoar quem der ouvidos a ela. Deus te abençoe. Até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau.